Entramos no ano de 2020 e os planos de uma elite que se considera dona do mundo chega a toda a população mundial. Instituições políticas, religiosas, financeiras, alimentícias e farmacêuticas se unem para cumprir os objetivos da Agenda 21 e da Agenda 2030 e não se reprimem mais em esconder isso da população. Chegou a hora de fazer tudo de uma forma escancarada, pois o momento começa agora. Esse é o debate pós-corona que mais será desafiador. Como o Brasil vai sentar na mesa de negociação da nova ordem mundial de saúde? Para ver se a gente ganha um pouco de dignidade nesse século XXI que começa agora. Começa exatamente antes e após o Covid-19. Apenas o início. Juntando todas as peças desse quebra-cabeça, nós percebemos que somos cobaias de um grande teste. Ou melhor, de um grande ensaio para algo maior que ainda está por vir. Assim como grandes estudiosos acabam deixando nas entrelinhas o que pode acontecer, como por exemplo foi o que disse um dos maiores infectologistas, médico e também matemático da USP, Eduardo Massad, que confirmou recentemente isso em uma entrevista para a BBC News. A sociedade tirará lições fundamentais de distanciamento social e, especialmente, irão pesquisar sobre como se comporta essa doença respiratória, algo essencial contra a possível grande pandemia futura, ou a Big One, como ele costuma chamar. Na avaliação de Massad, a próxima epidemia provavelmente também atacará os pulmões, porém de forma avassaladora. Enquanto somos forçados a manter o isolamento social, ao mesmo tempo somos forçados sem perceber a utilizar os instrumentos das redes sociais que estão nos escravizando. Videochamadas por celulares, mensagens via aplicativos, pedidos de comida e compras pela internet. As pessoas cada vez mais se adaptando à quarta revolução industrial e cada vez mais calibrando seus dados, seus gostos, suas vontades, suas conversas, o que fazem, quanto ganham e onde vão, em um grande banco de dados que registra cada fragmento, cada parte, cada detalhe da vida de cada ser humano neste momento que estamos vivendo. É por isso que o mundo teve que entrar em uma parada abrupta e injetado, porque eles estão coletando cada pedaço e cada fragmento da sociedade. Cada aspecto da sua vida, desde compras até a área de saúde, nossas famílias, como interagimos, você não pode mais se reunir, exceto virtualmente. O triste disso é que estamos usando exatamente o mesmo mecanismo que está nos controlando. E curiosamente, as pessoas de grande influência que chegam a expor algo que sabem sobre tudo isso, rapidamente são de uma forma ou de outra caladas, como foi o caso da ex-integrante da FEMA, que 3 semanas depois de passar todas essas informações, acabou de uma forma inesperada indo parar em um hospital. Everybody, thank you for all your prayers, and I'm comfortable, but it was a long night last night, so God bless you all. Talk to you soon. Bye. No início do século XXI, justamente no ano em que precede o cumprimento da Agenda 21, a elite mundial, nesse grande ensaio, vendo com os próprios olhos como será o mundo após uma grande redução populacional. Céus azuis, baixa poluição, poucas pessoas se locomovendo nas ruas e até mesmo animais silvestres aparecendo em locais que a grande população de pessoas impedia que eles aparecessem. O isolamento social, Carol, está deixando os animais silvestres mais à vontade. A ausência de visitantes nos parques é uma dessas explicações. O movimento Bahia Viva recebeu as imagens feitas por pescadores artesanais da Baía de Guanabara. Eles estavam recolhendo a rede cheia de sardinhas quando se espantaram com o visitante. Olha o tamanho da cabeça do bicho, olha o tubarão-baleia! A cutia passeia tranquila com o parque fechado desde o dia 20 de março. O grupo de coatis também. Ninguém perturba a refeição do jabuti. E os tucanos podem descansar sem sustos. Muitos deles nunca tinham visto por ali uma lagarta cachorrinho. A elite vem do mundo que eles podem dar aos seus descendentes sem um excesso de população, que para eles esse excesso com mais de 7 bilhões de habitantes só fazem destruir a população e o meio ambiente. De quase 6,6 bilhões de pessoas, nós podemos facilmente atingir 8 bilhões de pessoas pelo ano 2020.
O impacto negativo do crescimento populacional sobre todo o ecossistema do nosso planeta está ficando muito evidente. O rápido crescimento mundial da exportação de suprimentos de energia e água é um caso de preocupação profunda, causados pelo crescimento populacional que sobreconsome recursos e degrada o meio ambiente. As projeções de uma vida decente em nosso planeta estão ameaçadas. População em excesso gera muito gás carbônico, que automaticamente afeta o meio ambiente. Tudo isso de acordo com eles. Meio ambiente, que é justamente a pauta principal da Agenda 21, que começa justamente agora e que dá início ao processo de implantação de uma nova ordem mundial. Eu estou cada vez mais convencido de que o Brasil tem hoje as condições, tem a oportunidade de se sentar na mesa de 4, 5, 6 países que vão definir a nova ordem mundial. O mundo pós-corona. Algo previamente programado que foi, por sinal, a peça de xadrez principal para afetar cada cidadão no mundo. Algo invisível que chega até você pelo ar, pode afetar até seus neurônios, mas ataca principalmente os pulmões e que está levando milhares de pessoas a perderem suas vidas. Algo que, curiosamente, se agrava no inverno, assim como a maioria das doenças respiratórias. Doença que justamente se iniciou no inverno do hemisfério norte e quando começa a chegar no seu pico no hemisfério sul, curiosamente acaba sendo próximo ao início do inverno aqui também, o que pode provocar um ciclo de ondas pesadas no mundo. Eu acho realmente importante esclarecermos essas coisas à medida que construímos a confiança do povo americano. Eu comentei ontem que havia uma possibilidade que no próximo outono e inverno poderia ser mais difícil, mais complicado, pois teríamos 2 doenças respiratórias circulando ao mesmo tempo. A influenza e o Covid-19. Mas acho importante enfatizar o que eu não disse. Eu não disse que isso seria apenas pior, mas também complicado. E como em um quebra-cabeças, quando começamos a falar do agravamento da doença no inverno, percebemos que estamos falando de clima e mudanças climáticas, justamente o 13º objetivo da Agenda 2030 da ONU, aquele que traz em si o mesmo símbolo da nova ordem e o mesmo símbolo do anticristo, o olho que tudo vê, pois será por meio do clima e das mudanças climáticas que eles terão força para amparar os seus objetivos. O aquecimento global virou o bode expiatório para todos os males da humanidade. O mundo começará a perder o controle do seu clima. As pessoas sofrerão cada vez mais com doenças respiratórias, se contaminando da forma mais fácil que existe, pelo ar. O distanciamento e o fechamento do comércio resultarão na quebra da economia, amparando uma estrutura para uma única moeda mundial, um único governo e uma nova ordem global que, se olharmos para trás, a elite deixou todos os seus rastros, nos avisando os planos deles. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money. E no Brasil não seria diferente. O país com a maior bacia hidrográfica do mundo e abundante em riquezas naturais está na mira da elite mundial, e suas lideranças já nos mostram que estão fechadas com isso. O meio ambiente tem que estar casado com o desenvolvimento, nem para um lado, nem para outro. Hoje 30% do Brasil são florestas, então nós damos sim exemplo para o mundo. O que pudermos aperfeiçoar, o faremos. E nós pretendemos estar sintonizado com o mundo na busca da diminuição de CO2 e na preservação do meio ambiente. O meio ambiente e as mudanças climáticas são as peças-chave para tudo isso. Eles mostram que realmente não estão para brincadeira, pois agora, para agravar ainda mais essa situação, cientistas anunciam que a partir do ano de 2020, que o Sol começa a entrar em um período de recessão, ou seja, um período de enfraquecimento, algo que já ocorreu por volta de 1816, onde não eram encontradas manchas solares na superfície do Sol, o que mostra baixa atividade solar, que curiosamente trará consequências pesadas ao clima do planeta, como por exemplo, um inverno mais pesado ou até mesmo um frio no verão, justamente época das doenças respiratórias.
Hasta ahora había algo desconcertante. Até agora foi percebido algo desconcertante no campo magnético do Sol, como por exemplo súbitas reversões nesse mesmo campo em um curto período de tempo. Não sabemos exatamente por que já ocorreu esse fenômeno e agora está muito perto de acontecer novamente. Já está muito cerca. E desde finais de abril... Após chegarem os dados no final de abril, foi realizada uma nova análise publicada no Astrophysical Journal Letters, onde há uma possível explicação da origem dessas solares interrupções. Explicação do origen de estas interrupções. Uma baixa atividade solar deixará as pessoas extremamente vulneráveis pela falta de vitamina D, uma das principais vitaminas que auxilia o sistema imunológico a proteger o corpo contra tais doenças respiratórias, o que mostra que basicamente tudo isso está sendo arquitetado. Infelizmente, nós temos heliofobia, nós temos medo do sol, nós paramos de tomar sol. Na antiguidade tudo era curado com sol, você ia para os solares, você tinha sífilis, você ia para o sol, se você tinha tuberculose, você ia para o sol, se você tinha psoríase, você ia para o sol e assim por diante. E ninguém toma sol mais. Então, apesar de nós morarmos num país tropical como é o Brasil, nós temos uma deficiência de vitamina D3. Mais de 90% dos brasileiros têm deficiência de vitamina D3. Tá? Aqui está o livro do Dr. Michael Holleck, que é uma autoridade de vitamina D3 no mundo. Ele se dedicou a vida dele a estudar a vitamina D3 e o teste de 25-hidrox-D para avaliar a vitamina D3 no sangue foi desenvolvido por ele. Então ele continua atuante, ele já veio ao Brasil várias vezes e ele mostra nesse livro aí, que é fascinante, o efeito do raio ultravioleta. Como é que é bom tomar sol? Eu não estou dizendo para você ir para lá e se queimar no sol. Eu estou falando 15, 20 minutos por dia. O enfraquecimento do sol também fará com que as plantações sejam afetadas, agravando a fome, que irá somar a fome das pessoas que já foram afetadas pela quebra da economia. Temos uma previsão de mais de 135 milhões de pessoas enfrentando níveis de crise de fome ou pior, o que significa 135 milhões de pessoas na Terra que estão marchando em direção à beira da fome. E assim o mundo se tornará um caos, justamente o que a elite mundial quer, pois somente através desse caos eles poderão trazer uma nova ordem, implantar um governo único e sair como heróis da situação para um mundo que ficou debilitado. E esse é apenas um pequeno resumo do que está dentro dos planos dessa agenda global. Se você for novo aqui neste canal, eu peço que você inscreva-se, ative as notificações e, se possível, me ajude no compartilhamento da mensagem, pois aparentemente nosso tempo é curto e os objetivos deles estão sendo cumpridos a todo vapor.